Estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Queremos pedir ao nosso bom Deus que abençoe em abundância a vida de todos nós, reunidos aqui na casa, e os irmãos que recebem a palavra nas outras localidades. Hoje nós estamos iniciando o estudo do livro do profeta Isaías. Nós vamos examinar os principais capítulos que tratam do aspecto profético que se relaciona com o reino do Messias. Antes de nós iniciarmos, nós gostaríamos de falar aqui algumas coisas sobre o profeta. Ele teria vivido nos anos 765 a 681 a.C. Ele viveu nos dias do rei de Israel chamado Uzias. Ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, porque foi o profeta de cujas profecias saiu a ideia da existência de um escolhido, de um Salvador que seria enviado ao mundo. O cristianismo ele se fundamenta principalmente nas profecias de Isaías, por isso ele é chamado de evangelista do Antigo Testamento. Na época em que ele viveu, também viveram os profetas Amós e Oséias. Eles pregaram mais na região norte de Israel, naquelas 10 tribos que nós sabemos terem depois desaparecido e as almas sendo lançadas através de famílias da diáspora em vários lugares do mundo, e tendo necessidade de um resgate, como narram os profetas em várias passagens, e especialmente o profeta Isaías. Um livro de Isaías que data de 150 anos antes de Cristo, em forma de rolo, foi encontrado nas cavernas de Qumran, por volta de 1940, da nossa época, e esse livro é exatamente como nós temos hoje. Isso dá um ar de gravidade, de seriedade dos escritos sagrados. Descobriram esses manuscritos, chamados manuscritos do Mar Morto, e um livro de Isaías foi encontrado na íntegra. E ele mostra a sua estrutura, os seus ensinamentos, os seus escritos, exatamente como nós temos nos dias de hoje. Isaías é citado 67 vezes no Novo Testamento. Alguns estudiosos defendem a ideia de que o livro é dividido em algumas seções, do capítulo 1 ao 39, depois do 40 ao 54, e do capítulo 56 a 66. Há algumas hipóteses relacionadas com a autoria. Uma parte do livro teria sido escrita na época do profeta Isaías e outra parte no período posterior à escravidão babilônica. Mas independente de entrarmos por esse caminho, de examinarmos o estilo das profecias, para nós, consideremos que são escritos do profeta Isaías, o que interessa é o conteúdo desse material. Então vamos examinar os capítulos que são do nosso interesse e que tratam do reino de Deus, tratam do Messias, trata do resgate dessas almas que o profeta disse que iria acontecer. Não só ele, mas também outros profetas. E a tradição judaica afirma que Isaías teria morrido cerrado ao meio. Há uma referência no livro Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, que fala de alguns que teriam sido cerrados. E eles dizem que o profeta Isaías teria sido cerrado ao meio quando ele profetizava, e por causa das suas profecias, das suas palavras, ele foi perseguido e morto, segundo os estudiosos aí das Escrituras. Bem, vamos aqui a partir do capítulo 1, nós temos algumas considerações interessantes. E para nós que somos o povo de Deus, tudo aquilo que foi dito pelos profetas tem um peso muito grande para nós.
convém a gente observar aqui alguns versículos para que nós sejamos instruídos, né? E principalmente alertados, uma vez que nós somos almas eternas, que nós já vivemos essa história, e estamos aqui vivendo agora, representando o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus da modernidade. Judeus e cristãos, eles são o povo de Deus, são a casa de Israel. Então, tudo o que foi dito lá no passado tem muito a ver com os nossos dias, uma vez que foi dito no sentido profético. Capítulo 1, vamos fazer uma leitura. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Então, o profeta aqui está falando do estado de degeneração de Israel. No meu ponto de vista, abrange aqui todas as almas. Traz aqui uma grande reclamação do pai, dizendo ao povo que ele criou filhos, ele engrandeceu esses filhos, ele fez grandes sinais, né? Se nós pegarmos a história anterior a Isaías, nós temos ali grandes sinais, grandes bênçãos. Inclusive, nós temos os escritos de Davi, os escritos de Salomão. Havia muitas bênçãos em termos de ensinamentos, mas o povo não se interessava. O povo não se interessava por ter conhecimento, por ter entendimento. E parece que esse espírito ainda está no meio de nós, dos judeus e no meio dos cristãos. Veja que existe em Israel, no meio dos judeus, entre aqueles que andam nos caminhos do Senhor, um grupo de pessoas chamadas cabalistas, né? Essas pessoas, elas estudam as coisas eternas, elas têm um interesse pelo conhecimento das coisas invisíveis, para entender os mecanismos da vida, da criação, como que funciona a alma, como é que a alma nasce no mundo, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai depois que o corpo morre. Há um interesse nesse grupo de pessoas. No meio dos cristãos, nós não temos visto nenhum grupo que tenha interesse de estudar as Escrituras. Embora existam os chamados cursos de teologia para formação, instrução de quem se interessa pela igreja, mas a teologia não sai daquele mesmo conceito que havia na Idade Média. O conceito da velha teologia sobre os dogmas que a igreja fundou para poder conduzir o povo. Não há um interesse vivo pelo conhecimento e pelo entendimento. Você precisa ter entendimento das coisas que estão à nossa volta para que a sua fé possa ser robusta. Se você não compreende por que você crê, se você não sabe o que você está fazendo aqui, se você não sabe para onde você vai, como que o Senhor criou todas as coisas, por que que Ele criou, isso que a igreja chama de mistérios, não são mistérios, é que a igreja não tem respostas. E daí ela fala de mistérios que não podem ser revelados. Vai haver algum tempo que esses mistérios poderão ser revelados? Parece que não. Pois durante a história da igreja ela sempre disse que tinha coisas que não podiam ser ditas.
Daí inventam profecias, falam de aparições, de mistérios, que ninguém pode saber, que só o Papa sabe. Em verdade, há um espírito de mentira em tudo isso. Também entre os cabalistas, né, que são aqui os estudiosos do judaísmo, há lá algumas coisas que só alguns iniciados podem saber. Enfim, parece que o homem é um ser mesmo desprezíveis por esse espírito, porque é o mesmo espírito. Ele quer esconder a verdade das pessoas. Hoje nós estamos em condições de entender os mecanismos da criação por causa do desenvolvimento científico. Desenvolvimento que a igreja insiste ainda em não aceitar. E daí ela não compreende os mecanismos de funcionamento da criação. E nem porque nós somos chamados povo de Deus. E qual que é o papel, qual que é a missão do povo de Deus. E o Espírito está dizendo aqui, olha, eu criei o meu povo e ele se rebelou contra mim. Há esse processo que se repete ao longo de toda a história do povo de Deus. O povo tem uma manifestação do Senhor muito poderosa durante um certo tempo e todo mundo se fortalece. Assim que o Senhor afasta um pouco, o povo já cai na idolatria, o povo já cai de novo no caminho equivocado. Ele diz, Israel não tem conhecimento. Quer dizer, não tinha conhecimento naquela época. Tem nos dias de hoje, continua sem entendimento. Eu vi o presidente de Israel esses dias falando a respeito do Holocausto. Ele disse que o que aconteceu com os judeus no Holocausto é uma coisa que não tem perdão. É uma entrevista que ele estava dando numa rede televisiva e falando sobre isso. Mas como que não tem perdão? O sujeito é presidente do país. Como é que não tem perdão? Então Deus não perdoou eles muitas vezes ao longo da história, não perdoou o povo dele? A história, deixa o cristianismo de lado. Vamos tratar as coisas no ponto de vista do Antigo Testamento. Está cheio de momentos que Deus perdoou o povo, não destruiu, se arrependeu do mal que ele tinha profetizado que faria. Então, como que Deus perdoa e o povo não aprende a perdoar? As pessoas ainda têm no meio deles ali essa ideia de que tem coisas que não podem ser perdoadas. Todas as coisas podem ser perdoadas e compreendidas. Você não pode compreender o Holocausto se você não entender os mecanismos da criação. Se você não entender como que Deus faz o bem e faz o mal, tendo em vista algo que ainda está por vir. Nós não podemos pensar na história momentânea. Não podemos pensar só no tempo presente. Nós só estamos vivendo um momento que é consequência da história passada na expectativa da história futura, que é o que? O reino de Deus, que Deus prometeu para o seu povo e para todas as nações salvas que se converterem. É preciso, pois, pensar no conhecimento das coisas eternas e no entendimento de todas estas coisas. Então ele vai aqui falando que o povo blasfemou contra o Senhor, eles deixaram o Santo de Israel. Ele disse, olha, não adianta nada castigá-los, nem castigando eles aprendem, né? Veja como Deus está assim desesperançado do povo. Aí ele faz essa comparação com uma ferida podre. O povo está apodrecido, na verdade, pelas suas chagas morais. E nos nossos dias, como é que está o nosso povo? Fazendo uma pergunta assim sobre a conduta geral dos cristãos, que são povo de Deus. Me parece que o povo não está muito preocupado não com Deus. Não está muito interessado em saber de nada que tem a ver com Deus. O povo está desfrutando dos gozos, dos prazeres da vida terrena, da vida material. Todo mundo está correndo atrás do seu gado, atrás do seu campo, diria Jesus. O reino está aí batendo as portas e as pessoas indiferentes. Nós vemos muitos irmãos que frequentam aqui a igreja, assim, desavisados, desatentos, às vezes comentando coisas que são provenientes do mundo.
de pessoas que estão lá fora, sem Deus, estão dentro da igreja, não percebem, infelizmente. Então, não podemos dizer assim que nós não estamos doentes, né? Que o povo de Deus não está enfermo nesse tempo. Com certeza, irmãos, o povo de Deus está profundamente enfermo. E como é que Deus vai consertar isso? Ele vai fazer vir sobre o povo muito sofrimento, como ele já fez em outras épocas. E Deus não quer saber o que você pensa, o que você acha. Ou que os doutores do conhecimento, tá? A ciência do homem, os teólogos, ele não quer saber lá o que você pensa, ele faz como ele quer. E se durante a história ele sempre usou o sofrimento como uma ferramenta para corrigir o povo, é claro que ele vai fazer isso de novo, para curar as chagas que nós temos, as nossas doenças de natureza moral, nosso comportamento insano, a nossa indiferença a Deus, as suas coisas. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu pelo menos vejo isso, não sei, irmãos. Tem alguns que não vê, tem alguns que acham que está tudo bem, está tudo certo. Seguem vivendo, comendo, bebendo, se divertindo, casando-se, dando em casamento, como dizia antes de vir o dilúvio. Nós estamos fazendo uma tempestade aí terrível. E os cristãos estão aí, vivendo, achando que está tudo bem. Vão se surpreender, com certeza. Versículo 7, vamos seguir com a leitura. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Está falando aqui dos males que viriam sobre Jerusalém, por causa da sua corrupção. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos e semelhantes a Gomorra. Então, é interessante também nós aqui observarmos a palavra, que Deus sempre deixa no meio desse povo corrompido um remanescente. O que é remanescente? Um povo que não se deixa corromper. Naturalmente são almas mais velhas, almas mais experimentadas na experiência da vida com Deus e que está sempre vivendo no meio do povo para manter a unidade, para poder preservar os valores. Pois se deixar com estas almas mais simples que constituem o nosso povo, e olha que elas são melhores do que o povo que está lá fora do mundo, elas vão se deixando levar, porque o espírito de destruição que há na terra, ele é muito poderoso. O diabo tem um poder irresistível. Daí o Senhor, em toda a história, sempre manteve um remanescente. Então, naquela época tinha um remanescente, um grupo de almas. Hoje também tem isso que nós chamamos de remanescente. No meio dessa geração nossa de pessoas envolvidas por esse espírito do mundo, nós temos homens e mulheres sérios e idôneos que estão cumprindo com a missão que Deus deu. Porque na hora certa eles serão chamados para testemunhar a respeito das coisas que vão estar acontecendo. Porque o que vem sobre o mundo é algo muito destrutivo, é algo gravíssimo, que vai trazer assim desespero às pessoas. Porque os seus sonhos, as suas esperanças e expectativas serão ceifados. E elas vão ficar perdidas, porque elas acham que estava tudo bem, não estava. Elas pensavam que as coisas vinham bem, mas ao contrário, as coisas estavam mal. E vão se surpreender, muita gente vai ficar surpresa com os acontecimentos. Ouvi a palavra do Senhor, diz o versículo 10. E aqui ele faz uma metáfora, né, chamando o povo dele de gente de Sodoma e Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Então, ele entra aqui por um caminho onde ele faz uma crítica profunda à prática exterior da vida com Deus.
que é o que é muito comum dentro das religiões. A pessoa fazer jejuns, fazer promessas, preocupar-se com batismos, com as datas, com as festas, as festividades. Tudo isso está entranhado na vida do povo de Deus, entre os judeus e entre os cristãos. Há muita parecência na prática do judaísmo com a prática do catolicismo. Há muita parecência, excetuando a questão da idolatria. Mas as doutrinas que estão por trás disso são muito semelhantes. Deus sabia que naquele momento, naquela época, o povo fazia os seus sacrifícios, seus holocaustos. Eles praticavam aquilo que Deus tinha colocado na lei. Mas Deus diz aqui que despreza isso. É necessário que o homem viva verdadeiramente o jejum. E o jejum verdadeiro é que o homem deixe a impiedade, uma vida sem amor, para poder ajudar o pobre, ajudar os miseráveis, as pessoas que precisam de socorro, fazer boas obras aos semelhantes. Então o Senhor ele entra aqui por um caminho dizendo assim: já estou farto, olha no versículo 11, dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. É o que Deus está dizendo aqui, que não adianta nada nós fazermos coisas exteriores e a nossa vida interior, ela está abandonada. É necessário que a gente desenvolva uma vida de virtudes com Deus, de uma relação sincera com Ele. Não pode ser uma coisa aparente. Não adianta nada a gente ir à igreja e não viver aquilo que nós aprendemos nas Santas Escrituras. Naquilo que o pastor anuncia, prega, esclarece. É necessário que haja uma vivência verdadeira desses princípios, desses fundamentos. Então, Deus abomina a exterioridade da vida com Ele. Nós devemos deixar de lado estas coisas. Isso faz parte de uma infância espiritual. Tá bem? A partir do versículo 15, a palavra diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e perguntai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então é evidente, Deus está aqui chamando a atenção do povo e mostrando, olha, não adianta nada vocês cumprirem a exterioridade das práticas e esquecer de fazer a parte interior. Logo a seguir, ele fala aqui da observação das luas, né, que havia, as festas que se faziam, as datas, o sábado, as assembleias solenes, todas essas coisas que são práticas exteriores. Ele diz, olha, não adianta nada se você não se limpar verdadeiramente. Como é que se limpa?
Ele deixa que tirai a maldade dos vossos atos. Uma vida com Deus que não limpa o homem, que purifica as suas más inclinações, as suas más condutas. Se a palavra de Deus não tem o poder de limpar a gente por dentro, por fora, nós não seremos limpos. Lutero dizia que o homem pode imitar a virtude. Então não adianta nada, não se trata de prática exterior. É uma limpeza que se faz dentro de nós, que só pode ser feita dentro de nós com a ajuda do Espírito. A palavra é a ferramenta de Deus para limpar dentro de nós. O que ele diz? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a vossa maldade. Estamos contaminados com a maldade, porque nós somos santos. Mas vivemos num lugar onde as trevas predominam. Todas as vezes que nós nascemos, nós precisamos ser resgatados por Deus. Porque perdemos a nossa eternidade ao entrarmos no mundo onde o diabo ainda é senhor de todas as coisas. Precisamos encontrar a nossa eternidade de novo para viver com Deus. E aqui o povo estava contaminado e nós vivemos dias em que muitos que são do povo de Deus estão contaminados. Fazem coisas abomináveis. Estão desligados da necessidade que tem de haver uma limpeza interior da alma. E tudo é festa, é cantoria, é acontecimentos e tal. Enfim. A gente não gosta muito de ficar falando, né, de fazer comparação com os tempos de hoje, mas não tem outro jeito, não tem como ensinar as Escrituras. Outra coisa, às vezes pode parecer que o processo de instrução é crítico, mas não tem outro jeito. O que se pode fazer se a Escritura é assim? A Escritura inteira só puxa a orelha do povo. Deus chama a atenção do seu povo durante toda a Escritura. A necessidade de penitência, do sujeito reconhecer as suas maldades, as suas más inclinações, os seus maus pensamentos, a necessidade dele se limpar por dentro, como está dizendo aqui, ó, aprender a fazer o bem. O que é aprender a fazer o bem? Você ter conhecimento do que é o bem. Se envolve com a causa dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Ué, irmãos, fazer o bem é isso. É nós entendermos, é termos conhecimento do que é amar o próximo verdadeiramente. A doutrina é ensinada por Deus nas Escrituras. Elas tratam desse ensinamento, desses princípios que nos ajuda a limpar a nossa alma por dentro. Só o Espírito de Deus, ele pode fazer isso. Se nós andarmos por esse caminho, não importa o pecado que você tenha cometido, porque ele diz aqui anteriormente que nós estamos manchados pelo sangue das nossas mãos. Isso quer dizer o quê? Não é só as guerras que haviam, a matança de gente. Estamos manchados pelo pecado, pela má conduta nossa. Estamos assim até os dias de hoje, ou não? Precisamos ser limpos. E ele diz assim, olha, entra por esse caminho, depois você vem me perguntar. Vem na minha casa me perguntar que eu vou te responder. Eu vou pegar esses pecados que você tem, e aqui ele usa a cor escarlata, né? Eu vou pegar esses pecados que você tem para falar da gravidade dos pecados e vou tornar isso uma coisa branca, limpa, alva. É interessante aqui, irmãos, a gente perceber que ele recomenda você andar nesse caminho. Mas quem faz a limpeza é ele. Ele diz, olha, vai pelo caminho do bem e está tudo certo. Não, vai pelo caminho do bem, mas me procura, porque eu preciso lavar você dos seus pecados. Porque é o Espírito que limpa a nossa vida interior. Nós podemos limpar a nossa vida exterior, é fácil. A gente vai lá em casa, toma um banho de chuveiro, tal, sabão, uma buchinha. Parece que fica bonito, né? Mas a nossa vida interior não pode ser lavada por nós. Por isso o homem não pode completar o seu serviço de salvação. Ele pode ir até no caminho da salvação, mas quem salva é Deus. Quem torna branca a sua alma, como ele diz aqui, ó, branca como a lã, né? É o Espírito
de Deus. Nós dependemos do Espírito de Deus para que Ele possa nos salvar. A salvação, ela depende do Espírito de Deus. Quem não entende isso, pensa que está salvo, mas não está. Tem muita gente por aí que não aceita esse conceito que existe no Novo Testamento. Não só no Novo, né? A gente está olhando aqui o Antigo Testamento e vendo que os princípios do Evangelho estão aqui no Antigo Testamento. Está bem aqui os princípios. Quem opera a salvação é Deus. Depois Jesus vem aqui na frente e fala com mais clareza, né? Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Aquele que não crê em mim já está condenado. Você crê em mim, você já está salvo. Se você não confia nele, nessa voz que fala, que é Deus, falando através do profeta, falando através de Jesus, é Deus que está falando, é o eterno Deus de Israel que está falando. Se você não crê nele, como é que você vai ser salvo? Você pode estudar a doutrina que você quiser, a ciência que você quiser, quantos livros você quiser, você vai continuar na escuridão. Você não vai entrar no reino da luz, que é o reino de Deus. É um estado de espírito, onde a alma recebe a comunhão da sua mente com a mente divina. É isso que interessa para nós. Se você assim fizer, se você quiser, se você obedecer o meu conselho, olha só, se você quiser, não estou te forçando. Se você quiser, você vai comer o bem da terra. Se você quiser, se você não quiser, você vai passar fome. Então, para nós podermos desfrutar da vida, não é ficar rico, não é isso não, tem nada a ver com prosperidade. Mas viver uma vida bem vivida, tranquila, nós precisamos buscar o caminho de Deus. Nós precisamos obedecer o nosso Deus, precisamos entender os mecanismos da criação. Se nós tivermos só uma vida, vamos imaginar assim, como pensam a maioria dos homens, não tem muita razão para o sujeito se preocupar com Deus. Ele não vai perder tempo, ele pode ir até na igreja lá, pagar o seu dízimo e tal, participa das festas, canta, dá uns pulos para cima, para o lado, dança. Hoje tem até show dentro da igreja e o pessoal fica muito contente, né? Mas só parece que ele está salvo, está com Deus, mas não está. O que precisa lavar mesmo não está sendo lavado. E a dignos são essas pessoas de não participar do reino, de não comer o bem da terra. Dignos são, porque não são fiéis, não são verdadeiros, são crentes de aparência. Infelizmente, nós temos que falar isso aqui. Se nós não falarmos assim, vamos ter que ficar calados. É melhor nem pregar. É melhor nem pregar. A partir do verso 21 aqui, ele fala de Jerusalém, né? Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora habitam homicidas. A tua prata tornou-se em escórias e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as disputas e anda atrás de recompensas. Não fazem justiça ao órfão, não chega perante eles a causa da viúva. Tudo que ele está falando aqui é de gente de Deus que se deixou corromper, que praticava atos exteriores, mas não praticava os atos interiores de caridade e de amor ao próximo. É a tônica do discurso aqui do profeta, das palavras do Espírito. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel, tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Veja o Espírito aí operando, né? Eu vou em cima de vocês, para vos purificar. Vou tirar as sujeiras que vocês têm. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Ele já fala aqui do que? Lá da frente, da Nova Jerusalém. Olha, a Jerusalém está num estado deplorável, mas eu vou limpar a sua escória, a sua sujeira,
a sua imundícia. Está falando do povo de Deus, na verdade. Mas eu vou limpar. Então, mesmo que há essa triste situação que nós vemos no meio do nosso povo nos dias atuais, no meio dos cristãos e no meio dos judeus, é uma triste situação perante a grande verdade de Deus. Ele vai operar grandes eventos que vão levar o povo a um estado de purificação. E isso significa sofrimento. Devem vir muitos sofrimentos aí pela frente para o povo de Deus. É bom o povo se preparar. O pessoal não sabe, uns acham que vai sair voando para o espaço. Paciência. Eles acreditam que vão sair voando para o espaço. Acreditam numa coisa tão infantil. Uma coisa tão absurda. Isso está por toda parte. Isso chama-se arrebatamento da igreja, uma doutrina espúria, nunca citada pelos pais da igreja. Quando estou falando dos pais da igreja, eu falo dos grandes estudiosos da igreja católica. Houve grandes homens, grandes mestres, doutores, que estudaram profundamente as escrituras sagradas, nunca fizeram referência sobre o arrebatamento da igreja. Nunca, nenhum deles. Nem Lutero, nem Calvino, nem Agostinho, nem os grandes pais da igreja nunca falaram disso. Isso é uma doutrina espúria, que nasceu aqui no nosso tempo. Infelizmente, as pessoas estão achando que quando vier o tempo difícil, elas vão ser levadas para o céu, um suposto céu. E aí não vai, e nós vamos ver o que vai acontecer na época. Vão perder a fé. Vão abandonar a fé. Vão se deixar envolver pela apostasia. Vamos aqui para a conclusão. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Amém? Está falando de justiça, de juízo. Ele não está profetizando aqui coisas que já se passaram, coisas que vão acontecer ainda na época do fim do mundo. Porque vos envergonhareis, versículo 29, pelos carvalhos que cobiçastes, sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, ele está dizendo assim, olha, aquele que deixar a minha companhia, aquele que abominar o Senhor, como nós falamos há pouco, que no tempo do fim muitos abandonarão sua fé. Porque é muito fácil ter fé quando está tudo bem. Quando nós temos conforto, recurso, ninguém está nos perseguindo, mas isso pode acabar. Pelo cenário que está se formando no mundo, estas coisas podem mudar. E aí nós vamos ver quem mesmo está do lado de Deus. Quando vier o sofrimento, não é quando estiver tudo bem. Quando vier o sofrimento, nós vamos ver com certeza aquele que está do lado de Deus e quem são os profetas de Deus. Verdadeiramente eles serão levantados nesta época. Porque os demais, esses que se afastarem do Senhor, eles serão consumidos. Aqui no finalzinho do versículo 28. Os que deixarem o Senhor serão consumidos. Quem abandonar a fé vai ser destruído com verdade. O Espírito de Deus é que disse. No dizer de Isaías, a boca do Senhor o disse. Então vai acontecer conforme o Senhor determinou. Que nós sejamos abençoados e guardados no amor do nosso Deus, que o Espírito eterno possa guiar a nós todos no caminho das realizações que nos cabe, das tarefas que nós temos que desenvolver aqui neste lugar, e que tenhamos o cuidado de nos mantermos pertinho do nosso Deus. E deixemos a palavra dele entrar profundamente nos nossos corações para que seja feita essa limpeza interna. Não adianta nada nós sermos bons exteriormente. Não adianta nada sermos justos exteriormente se o nosso interior está cheio de rapina. Não podemos nos assemelhar aos túmulos, dizia Jesus. São bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. É a mesma palavra de Isaías que está na boca de Jesus.
é um alerta para nós. Sejamos guardados no grande e infinito amor do nosso Deus. Amém.